Basta olhar ao redor e ver o que está acontecendo com os restaurantes em sua região para entender que a economia está indo na direção errada. Quando a economia está em alta, os restaurantes estão cheios e as redes abrem mais locais para expandir seus negócios, mas quando a economia está em dificuldades, os restaurantes ficam cada vez mais vazios e com baixo desempenho, e os locais com baixo desempenho quase não são abertos. Um apocalipse do RIS Reston começou a se espalhar por todo o país este ano. Com despesas de vida mais altas, a maioria das famílias tem muito pouca renda discricionária para gastar como resultado dos preços inflacionados. Isso é particularmente verdadeiro para nossos jovens adultos. Os americanos adoram comer fora, mas, atualmente, cerca de 60% das pessoas estão vivendo de salário em salário e relatam estar passando por dificuldades financeiras, sem dólares extras para gastar no final do mês. Com isso, as pessoas estão consumindo menos e muitos setores estão sofrendo, especialmente o setor de restaurantes, que está sendo desproporcionalmente afetado por essa tendência. De acordo com dados do Placer, as visitas a restaurantes com mesas caíram quase 5% no ano passado. As pessoas simplesmente não podem se dar ao luxo de jantar fora como antes. Consequentemente, estamos testemunhando uma onda de fechamento de restaurantes que está aumentando em todo o país. Até mesmo na Big Apple, muitos restaurantes famosos estão sendo fechados, apesar de Nova York ser conhecida por seus excelentes locais para refeições. A cidade tem enfrentado um grande declínio no tráfego de pedestres nos últimos anos. Somente de dezembro de 2023 a janeiro de 2024, mais de 40 grandes restaurantes e bares foram fechados, com alguns proprietários dizendo que os negócios simplesmente nunca foram retomados depois daqueles lockdowns de Covid em 2020. Na América Central, onde há menos pessoas e a renda familiar é menor, quase todos os restaurantes estão sentindo a pressão de assentos vazios. De acordo com o Daily Mail, em Des Moines, Iowa, centenas de estabelecimentos faliram e fecharam nos últimos 12 meses devido a um declínio geral no consumo. Agora, muitos proprietários de restaurantes estão preocupados com essa tendência, mas também os clientes regulares restantes. Abby Sheffer, estudante de Direito da Universidade Drake, disse à emissora local KCCI que ela e seus amigos notaram que há muito menos pessoas visitando os restaurantes agora. Fomos à churrascaria no final da rua, éramos os únicos lá e foi assim por 2 horas e meia, revelou ela ao Des Moines. Mônica Vilbrau, nativa de Des Moines, acrescentou que acha que as pessoas se acostumaram a cozinhar em casa e a sair menos. Quando os tempos ficam difíceis, decisões difíceis precisam ser tomadas, e para muitas famílias, orçamentos mais apertados significam abandonar despesas não essenciais. Isso pode levar a iniciativas de corte de custos que muitas vezes resultam no fechamento de locais não lucrativos. Por exemplo, a Applebee's, depois de realizar 46 fechamentos de restaurantes, decidiu fechar outros 35 este ano. A rede American Grill, famosa por seus hambúrgueres de $10, tomou essa decisão após analisar o desempenho financeiro dos restaurantes desde 2017. A empresa, que concorre com empresas como Waffle House e Denny's, vem fechando centenas de restaurantes. Segundo o presidente da The Brand, Tony Maharo, essa foi uma decisão incrivelmente difícil e um último recurso para a empresa. Da mesma forma, mais restaurantes do Boston Market serão fechados em breve. A rede já teve quase 1.000 locais em todo o país, mas agora está morrendo diante de nossos olhos. O ritmo de sua extinção se acelerou nos últimos meses, e agora, com o número de lojas continuando a cair, o Boston Market parece ter chegado ao fim da linha. Alguns meses atrás, o proprietário Gigi Expandia teve sua falência negada no capítulo 11 pela segunda vez e foi impedido de entrar com pedido de falência novamente por 6 meses, o que deixa sua empresa, que enfrenta enormes obrigações financeiras, incapaz de obter proteção judicial contra seus credores. A cadeia de restaurantes não tem mais uma sede, pois foi confiscada em maio de 2022 pelo Departamento de Receita do Colorado por mais de $329 mil em impostos sobre vendas e folha de pagamento não pagos. Também deve ao US Foods, seu fornecedor de alimentos, $1 milhão e enfrenta mais de 140 ações judiciais em uma variedade de tribunais estaduais e federais sobre tudo, desde salários não pagos a aluguel atrasado e fornecedores não pagos.
A atual crise inflacionária é a principal razão pela qual essa tendência está acelerando. Enquanto os consumidores de restaurantes de menor poder aquisitivo lutam com custos muito mais altos, Jessica Dunker, presidente e CEO da Associação de Restaurantes de Iowa, disse que a razão pela qual tantos restaurantes estão fechando as portas em 2024 é porque o custo dos produtos aumentou 30% e eles estão tendo que desembolsar salários mais altos para manter a equipe. Dunker também apontou que muitas empresas de alimentos estão lutando para pagar empréstimos que fizeram durante a pandemia, a maioria deles com prazo de 30 meses. Esses empréstimos foram provavelmente necessários quando os lockdowns estavam em pleno andamento e restaurantes praticamente não tinham clientes por força da lei. Mas com o tráfego de pedestres ainda baixo, se os restaurantes não puderem pagar seus empréstimos, eles são forçados a fechar. Há um aumento não apenas no estado de Iowa, mas em todo o país. Esses pequenos restaurantes independentes não conseguem ver o que pode acontecer em 5 ou 10 anos de uma forma que faça sentido para os negócios, explicou Dunker. Infelizmente, as coisas não vão melhorar tão cedo. Muitos alimentos estão enfrentando aumentos significativos de preços, e isso manterá os preços dos restaurantes altos por mais tempo. Por exemplo, novos relatórios revelaram que vamos pagar muito mais pelo suco de laranja de agora em diante, porque o Brasil, o principal exportador mundial de suco de laranja, está enfrentando sua pior safra em mais de 3 décadas. Esse desenvolvimento alarmante agrava os problemas existentes nos citrus groves da Flórida, que foram afetados por doenças e estão sofrendo um colapso nos níveis de produção mais baixos das últimas décadas. A Funda Citrus escreveu em uma nota que o Brasil produzirá 232,4 milhões de caixas, cada uma pesando cerca de 90 libras, para a temporada de cultivo deste ano, o que representa uma queda de 24% em relação ao ano anterior e os níveis de produção mais baixos em 36 anos. A queda da produção no Brasil terá impacto nos preços de varejo no supermercado nos próximos meses. A queda da demanda está se tornando tão dramática que o McDonald's está prestes a introduzir uma refeição de $5 no cardápio em uma tentativa desesperada de atrair os clientes de volta. A promoção inclui 4 itens, e os clientes poderão escolher entre 2 dos pratos típicos da rede, um MC Chicken ou um MC Double, e receberão 4 MC Nuggets, batatas fritas e uma bebida. Mas a promoção de $5 durará apenas por um mês. As discussões sobre o New Deal ocorrem 2 semanas após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da gigante do setor de fast food, onde a liderança destacou como os clientes estão cada vez mais sensíveis ao preço. A refeição de $5 seria uma queda nas ações em relação aos preços atuais, especialmente em cidades de custo mais alto. A análise do Business Insider mostrou que uma refeição composta pelos mesmos 4 itens custava cerca de $15,26 no centro de Nova York. No centro de São Francisco, a versão do McDonald's custava $16,15. Trazer de volta a comida acessível por um mês pode atrair alguns clientes no curto prazo, mas os especialistas não esperam que a promoção faça muita diferença no longo prazo. Até agora, neste ano, as ações da empresa caíram cerca de 7%, pois os investidores se preocupam com o aumento dos custos e a intensificação da concorrência no setor de fast food. Evidentemente, o McDonald's não está sozinho. Várias redes de fast food em todo o país estão lidando com menos pedidos de clientes que não acham mais suas refeições acessíveis. Wendy's, Shake Shack, Starbucks e a matriz do Burger King, Restaurant Brands International, todos disseram em sua última chamada de lucros que terão cautela com os preços após anos de aumento de preços de praticamente tudo. Nós, consumidores, estamos realmente sofrendo agora. De fato, o sentimento do consumidor caiu para o nível mais baixo em 6 meses, já que os aumentos de preços aceleraram, de acordo com a mais recente pesquisa da Universidade de Michigan com consumidores divulgada na sexta-feira. Esse indicador, que é acompanhado de perto pelo governo Biden, despencou 13,3% em relação à leitura de 72,2% de abril, para 67,4%, que é a maior queda em um mês desde meados de 2021. Os economistas esperavam que as expectativas dos consumidores caíssem para apenas 76,9%.
Além disso, os consumidores estão se preparando para aumentos de preços ainda maiores no próximo ano em comparação com as leituras dos meses anteriores, segundo a pesquisa. Além da inflação, eles também estão preocupados com as taxas mais altas de emprego. A pesquisa da Universidade sobre Consumidores disse em um comunicado que, com tantos fatores que pesam sobre as finanças das pessoas, é fácil entender por que os americanos estão profundamente pessimistas com relação à economia. Mesmo que nossos políticos continuem a se envolver em uma onda de gastos sem precedentes em outra tentativa de manter a economia em pé, a realidade é que as rodas estão começando a se soltar e um tremendo caos está por vir. O gerente financeiro de Wall Street, Ed Dow, concorda que grandes problemas estão no horizonte. Ele disse a Greg Hunter, produtor e criador do Usa Vachodo, que ele espera que a economia dos Estados Unidos caia a qualquer momento. Dow argumenta que o próximo é um colapso do crédito. Veremos o setor imobiliário comercial entrar em modo problemático. Ele diz que há muitos empréstimos que precisam ser rolados em 2024 e 2025, e muitas dessas propriedades estarão reduzidas em 80%. Há um enorme risco de crédito a caminho, e a previsão de falência de bancos é precisa. Ele enfatizou que veremos, nos próximos 12 a 24 meses, mais bancos saírem do mercado. Alguns deles terão de se fundir com bancos maiores para se manterem vivos. Previu que, ao mesmo tempo, a economia vai despencar. A economia real não está indo bem, disse ele. A única coisa que está segurando o crescimento do PIB é o gasto do governo. Estamos gastando $1 trilhão a cada 100 dias, o que está adicionando $1 trilhão ao déficit. A única criação de empregos é a do governo, e eles não contribuem de fato para a economia. Os relatórios mostram que o consumidor está sendo absolutamente prejudicado. Tanto as pessoas de baixa renda quanto as de classe média estão sendo espremidas, enquanto os ricos continuam a se manter. O especialista destacou que a decadência da economia americana já está acontecendo em uma época em que o mundo inteiro se maravilha com a grandeza da poderosa economia dos Estados Unidos, mas nossos líderes arruinaram completamente as coisas. Considerando o quanto já estamos no fundo do poço, é muito improvável que consigamos evitar o desastre. Portanto, realmente incentivamos a que você se prepare para tempos muito difíceis enquanto ainda pode. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e obrigado por assistir.